Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje bem improvisada por alguns motivos aqui. A gente está tendo obra aqui na frente de casa. Então, infelizmente, onde eu uso o quadro é próximo de lá e está muito barulho. Então, para poder gravá-la para vocês hoje, eu não vou poder nem usar o meu quadro aqui atrás. Mas eu dei um jeitinho para a gente poder se comunicar, tá bom? Essa aula é para o oitavo e nono, né? Lembrando sempre de usar máscara, né? Porém, sair, usem a máscara. Bem, hoje a gente finaliza nossa linha de aulas usando a notícia. Então, a gente começou a falar sobre o que era notícia, as partes da notícia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ainda, né, a diferença de notícia, tá vendo aí? E reportagem, certo? Então, eu vou mostrar um pouquinho, falar para vocês um pouquinho rápido sobre qual é a diferença da notícia para a reportagem, né? Bem, a gente quando fala de reportagem, a gente só lembra de reportagem da televisão, né? Ah, vai ter o repórter lá, né? Já se remete repórter, que é o profissional, a reportagem, que é aquilo que ele faz lá. Mas lembrando que a gente está falando de gêneros textuais, nós estamos falando de texto, certo? Então, lembrando, a notícia ela é um gênero informativo, ou seja, ela tá para dar uma informação para você, né? Inclusive nós já fizemos a análise das partes, fizemos o leadzinho, né, da notícia. Então vocês já conhecem aí o que é uma notícia. Então a notícia é para dar uma informação. E ela geralmente não é tão longa. Essa é uma característica dela, né? Por quê? Porque existem várias notícias durante um dia, durante uma semana, durante um mês. Então você precisa ler sobre aquilo, né, para se informar. Então, automaticamente, a notícia for muito grande, ela vai se descaracterizar daquela proposta dela, que é passar uma informação rápida e eficiente para as pessoas. Então, dito isso, a gente entra aí na reportagem. A reportagem ela vai ter justamente essa característica de ser maior e de automaticamente ela poder ter mais detalhes do que a notícia. Então, tudo que tem na notícia tem na reportagem, mas nem tudo que tem na reportagem tem na notícia. Na televisão a gente sabe, na reportagem elas pegam um tema específico e aí vão falar desse tema. Por exemplo, o Covid. Então, automaticamente vai ter uma reportagem falando sobre os problemas do Covid, quais são as soluções, né? O que fazer durante a pandemia, o que não fazer. Então, a reportagem ela tem tudo que a notícia tem, só que um pouquinho maior. Então, ela tem a manchete? Tem. Isso estou falando da reportagem escrita. Tem uma manchete, tem o subtítulo, a gente tem data, a gente tem assinatura, a gente tem o lead, a gente tem absolutamente tudo, só que maior. A gente vai ter muito maior. A notícia tem uma página, pode ter uma página, duas, a reportagem 3, 4, se for uma revista, por exemplo, certo? Então, por exemplo, eu li uma reportagem sobre o lançamento aí da vacina. Então, a reportagem tinha muitas coisas falando das várias vacinas. Na notícia tem falando de uma vacina, mas a reportagem tinha várias, certo? Então, lembrando, notícia, né, ela serve para dar uma informação mais rápida, uma informação, né, sobre algo que aconteceu recentemente, né? E a reportagem, ela também pode dar essa notícia, só que ela vai aprofundar, ela vai falar mais sobre aquele assunto do que a notícia. E ela pode ser sobre um tema específico, não necessariamente uma coisa que está acontecendo agora. Você pode ter uma reportagem sobre técnicas da agricultura, por exemplo, que estão acontecendo aí nos últimos anos. Então, você pode ter uma reportagem sobre isso também, tá bom? Então, se a notícia e a reportagem são parecidas, o que vai diferenciá-las? Então, o tamanho é uma coisa que as diferencia, né? E a outra coisa que vai diferenciar, lembrando, a reportagem também vai ter imagem, pode ter mais de uma. A notícia geralmente tem só uma imagenzinha, a reportagem tem várias, né? Mas uma coisa que vai com certeza diferenciar, geralmente, tanto na escrita e na televisão a gente vê isso bastante, é a presença de uma outra coisa, que é a presença da entrevista,
certo? Entrevista, como já diz, entrevistador, não entrevistador, não existe entrevistador. Entrevistador, na verdade, é o repórter, no caso da televisão, né, e tal. No jornal, né, também, então a gente tem no jornal escrito também, né, aquela pessoa que faz o jornal escrito, que no caso do jornal impresso, a gente tem o jornalista, né, mas também tem o repórter, por exemplo. Então o repórter também vai sair na rua lá, vai ter o editor, a gente tem outros profissionais, quem quer trabalhar com jornal, no caso do jornal impresso. A gente também tem isso na televisão, em outros, mas a gente também tem isso. Então, pensando no repórter, né, como sendo aquela pessoa que vai entrevistar a pessoa, né, ele vai até a sua casa, vai entrevistar. Então, na televisão a gente vê isso muito fácil, né? A gente vê automaticamente ali a pessoa cara a cara ali, né, com o microfone, falando, a gente vê isso. No jornal, a gente não vê, né? Mas como é que a gente sabe isso? Lá na reportagem vai ter o nome lá, Juscelino Lima. Então, esse Juscelino Lima, que é a assinatura da reportagem da notícia, é a pessoa que fez aquela reportagem ali, né? Então, automaticamente, foi aquela pessoa que entrevistou, certo? E essa entrevista, ela também aparece lá na versão escrita da reportagem. Como, professor? Escrito mesmo. Tipo, eu estou entrevistando João, né? Juscelino e João, um exemplo. Então, vai ter lá, Juscelino, 2 pontos, um travessãozinho com a fala e a pergunta dele. João, o que você acha sobre a pandemia? Um exemplo. Aí vai ter lá, João, 2 pontos, tracinho, e o que João falou. Que aí vai estar, olha, eu acho que foi isso, é assim, 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 entendeu? A fala do mesmo jeito que a pessoa falou, certo? Então, a entrevista, ela se caracteriza dessa forma. Ela pode ser escrita também, e aí ela vai entrar dentro da reportagem. Vai estar lá, por exemplo, sobre o Covid, falando alguma coisa, e de repente aparece a entrevista. Nós entrevistamos fulano de tal, entrevistamos Antônio, entrevistamos João, e aí João disse o seguinte, deu o seguinte relato, né? Geralmente usa essa palavra, né? Relatou, e aí vai colocando o que ele falou, tá bom? Então, revisando aí rapidamente o que a gente viu para hoje. Nós estamos vendo a diferença entre notícia, né? Para fechar o assunto, e reportagem, certo? Lembrando que notícia é aquilo, né, que dá informação, né, tudo aquilo que tem uma informação, geralmente rápida, né, é um texto informativo e assim por diante. Ele tem manchete, lead, data, assinatura, tem também imagem, né, a legenda da imagem. E a reportagem vai ter tudo isso, só que ela é maior, ela é mais ampliada. Então ela também pode ter mais informações, ela pode ser sobre um tema específico e ela pode também ter a entrevista, né? O principal diferencial que vai ter na reportagem e não vai ter na notícia vai ser a entrevista, porque ela é maior e ela permite isso. E o que é entrevista, né? Entrevista é o ato de você fazer uma consulta a alguém, né, sobre uma determinada informação, tá bom? Então esses foram os nossos dados para a nossa aula de hoje. Dito isso, nós vamos ter 2 tarefinhas para vocês, né? Por que 2, professores, e não só uma? Uma tarefa não será para agora, né? Ela será um pouquinho mais para adiante, eu vou explicar ela mais a fundo depois, certo? Qual vai ser? Não vou explicar agora para não tomar o tempo de vocês nesse momento. E a para hoje, certo? Será a seguinte: vocês vão pensar numa entrevista para entrevistar um colega sobre o que ele está achando sobre essas aulas, sobre o que ele está achando sobre, né, essa ideia do ensino aqui. E quando eu terminar o vídeo, eu vou dizer aí para vocês qual vai ser o encaminhamento, como é que vai se dar essa entrevista, se vai ser de maneira escrita, se não vai ser. Então, quando terminar o vídeo, me perguntem aí como vai ser a entrevista, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco e lembrando, se forem sair, usem máscara. Opa! Assim, dessa forma, né? Não como eu ia colocar ali. Então, até mais, um abraço para vocês
A gente se vê.